Olá, sétimo ano, nosso novo caderno de atividades. Irei explicar aqui as questões a serem desenvolvidas por vocês. Feito aqui com a colaboração do professor formador Franciel. Vamos dar início às questões. Então, nós trazemos aqui alguns mapas que foram explicados já no vídeo aula. Os principais portos de onde ocorria o tráfico negreiro, o tráfico de escravo, o tráfico transatlântico da África para as Américas, os principais pontos de onde saíam e onde chegavam os escravizados no Brasil. Então nós temos aí, por exemplo, da região de Lagos, São Jorge da Mina, Ajudá, Bissau, nós temos aí que vieram principalmente para Belém, São Luís, Recife, né? Temos aqui, saindo de Benguela, Caçande, aportaram principalmente em Recife e Rio de Janeiro, Moçambique, aportaram no Rio de Janeiro. Então, essas eram as principais rotas de comércio atlântico de escravizados para o Brasil entre o século XVI e XIX. E aqui nas questões nós iremos trabalhar os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados, a participação das elites brasileiras no comércio atlântico de pessoas e as formas de resistência. Então, temos aqui primeiramente um texto sobre o tráfico de seres humanos. O que é ser escravo? Como os escravizados viviam no Brasil? De onde os escravizados foram trazidos para o Brasil? Como eles chegavam até aqui? Como era a viagem deles até aqui? Quem lucrava com esse comércio? Então, tornava-se escravo, perder sua liberdade, tornar-se propriedade de outra pessoa. Um escravo pode ser trocado, alugado, vendido e até mesmo morto por seu senhor. Na Roma Antiga, há mais de 2000 anos, grande parte das pessoas que construíram, por exemplo, os templos, as estradas, os aquedutos e as arenas eram escravos, eram escravizadas. A escravidão existiu em diversos tempos e em diversas regiões do mundo. Desde o início da colonização, havia o problema da mão de obra na América Portuguesa. Por diversas razões, a coroa de Portugal optou pelo trabalho dos escravizados. Mesmo antes da chegada de Cabral ao Brasil, os portugueses já usavam escravos que eram vindos da Ilha da Madeira, de Açores. Os primeiros africanos escravizados desembarcaram no Brasil na década de 1530. Em Pernambuco, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. As embarcações que traziam para a América eram chamadas de navios negreiros ou tumbeiros. No porão dos navios negreiros estava o espaço disponível para as pessoas transportadas como escravas. O número de pessoas que eram alocadas nesses espaços era elevado. Devido ao pouco espaço, falta de água, calor, frio, má alimentação e transmissão de doenças, de 5 a 25 de cada 100 africanos embarcados morriam na travessia do Oceano Atlântico, ou seja, 25% não completavam a viagem e morriam, vinham a óbito. E aqui nós temos uma imagem triste, dessa prática desumana. Escravos no convés do navio Ilde-Fair, período segunda metade do século XIX. A revista na qual a imagem foi publicada informa que o navio transportava da África para o Caribe 510 escravos e cerca de 90 escravos morreram na travessia. Isso é um genocídio, a morte de gente, de pessoas inocentes. Primeira questão: como eram tratadas as pessoas transportadas para serem escravizadas na América? Segundo, quais as principais dificuldades que os africanos trazidos no navio Ilde-Fair enfrentaram? Terceiro, o índice de mortalidade na travessia para a América era elevado? Explique as razões. Agora vamos analisar esse poema Navio Negreiro de Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite,
legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras, mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E aqui nós temos, né? Vocês leem o poema, ele é bem maior do que isso, mas lemos aqui um trecho, alguns versos. E a pergunta é: o poema O Navio Negreiro foi escrito por Castro Alves na segunda metade do século XIX e é considerado uma das maiores críticas à escravidão no período. Explique o porquê citando versos críticos no poema. Os seres humanos estavam sendo transportados e assim sentiam medo, saudade, angústia e tristeza. Antes da escravidão, essas pessoas tinham seus lares, suas famílias, o seu modo de vida na África. Pensando nisso, faça a leitura e a análise do gráfico abaixo. A evolução do tráfico por país. Os donos do tráfico negreiro. E aí nós temos aqui, ó, a Inglaterra 34%, Portugal 4,2%. E aí nós temos aqui, ó, Pernambuco, Bahia, Sudeste do Brasil, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Aí temos aqui o resto do Brasil, ou seja, a maior parte aí destacada em verde, que vocês estão vendo. Os escravizados vieram para Portugal e para o Brasil. Então, o total de africanos escravizados em 1502 até 1866 por bandeira dos navios. Aí vocês observam aqui esse infográfico, analisem as informações, observem o ápice aqui, ó, século XVIII, século XIX, do gráfico, até lá em cima, ó, certo? Observem as legendas e respondam. Quais foram os 5 países cujos comerciantes mais trouxeram escravizados para a América? Então, da América aqui, quais foram? Sexto, a Bahia é o estado brasileiro que possui a maior proporção de população negra do nosso país. A partir do gráfico, qual dado explica essa predominância da população negra na Bahia? Sétimo, em qual período os ingleses ultrapassaram os portugueses no comércio de escravos? É só olhar a data lá no gráfico. E quando a Inglaterra perde a liderança no comércio? Oitavo, após qual evento histórico o comércio de africanos escravizados realizado pelo Brasil chegou ao seu auge? Segundo o gráfico, em que regiões do Brasil os escravos foram trazidos em maior quantidade? Agora, analisando essas duas imagens aqui, o navio negreiro e a lavagem de minério de ouro em 1820, vocês irão responder. Com base na observação das imagens, volte ao gráfico anterior e descreva qual era a relação do tráfico de escravos capturados no continente africano com a descoberta e a exploração de minas de ouro nas regiões de Minas Gerais no século XVIII, o século XVIII do ouro no Brasil. Questão 11. Em 1850, o Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Analisando o gráfico, podemos afirmar que a lei surtiu efeito? Justifique sua resposta. Questão 12 é verdadeiro ou falso? Vocês irão analisar cada afirmativa e colocar verdadeira ou falsa. Questão 13. Sobre a chegada dos africanos ao Brasil pelo comércio atlântico, é correto afirmar que? Vocês irão assinalar a afirmativa correta. Questão de múltipla escolha. Leia o trecho abaixo. Oportuno se torna dizer que a escravidão colonial brasileira em nada se parecia com a servidão medieval, que prevaleceu até o século XV na Europa, onde o servo praticava agricultura de subsistência e tinha certa liberdade. De acordo com as informações do texto, identifica a diferença entre servo ou servidão medieval e escravo, escravidão africana no Brasil colonial. Os quilombos. Os quilombos eram os locais de refúgio, né? Importantes na resistência. E nós falamos sobre o quilombo dos Palmares, por exemplo,
nós temos um texto aqui onde diz: os quilombolas, como eram chamados os moradores dos quilombos, viviam em liberdade. Para se alimentar, eles criavam porcos e galinhas, caçavam, pescavam e cultivavam lavouras de mandioca, milho, cana-de-açúcar, batata doce e feijão. Como produziam além de suas necessidades, eles negociavam o excedente, o que sobrava, nos povoados vizinhos, obtendo em troca produtos como sal, tecidos, armas e pólvora. O trabalho era dividido entre os quilombolas. Enquanto alguns trabalhavam na agricultura e na criação de animais, outros se dedicavam ao artesanato, à fabricação de farinha ou à metalurgia. Havia também aqueles que se dedicavam à proteção do quilombo, em razão da constante ameaça de ataques. O quilombo dos Palmares resistiu a diversas expedições militares enviadas pelo governo para destruí-lo. Somente no ano de 1694, após quase 100 anos de resistência, o quilombo foi destruído e seu líder, Zumbi dos Palmares, foi morto na data que hoje é o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro de 1695. E aqui nós temos os quilombos, eram povoações constituídas fundamentalmente de escravos foragidos, mas que acolhiam também homens livres e marginalizados pela sociedade. O quilombo dos Palmares chegou a ter 20 mil pessoas vivendo em várias aldeias, formavam o quilombo. E aqui nós temos o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, foi instituído oficialmente pelo governo federal em 1995, no contexto das comemorações do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. Esse dia é a síntese ao mesmo tempo de reflexão e ação, traduzidas como luta e reafirmação permanente de cidadania. A data refere-se à morte de um dos principais líderes negros que resistiu à escravidão, ocorrida, ao que se sabe, por volta de 1665. Zumbi liderou um grupo de escravos fugidos do cativeiro que deram origem à mais conhecida das comunidades. Apesar de enfrentar durante séculos o silêncio sistemático imposto por aqueles que buscaram esvaziar as lutas dos africanos cativos e seus descendentes, a memória de Zumbi dos Palmares permaneceu viva e cultivada por gerações, até que se recusaram a calar diante do racismo e discriminação travestidos de democracia racial. As lutas da população afrodescendente tornaram possível a inclusão do Dia da Consciência Negra como data cívica nacional incorporada ao calendário escolar. Então, nós sabemos aqui a importância, do Dia da Consciência Negra. Nós sabemos também que todo dia nós devemos ter consciência dos nossos atos, não devemos agir de maneira discriminatória nem racista, e somos todos iguais, não só perante a lei, como seres humanos. Então, questão 15. Então, tenhamos consciência todos os dias. Em que data é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra e por que essa data comemorativa é importante? Questão 16. O que são as comunidades quilombolas? Cite exemplos de duas dessas comunidades e explique a importância das mesmas para os descendentes africanos do Brasil. Eu citei comunidades quilombolas da nossa região nos vídeos e vocês também podem colocar aqui. Então, boa atividade e até a próxima.